Olá, eu sou a Cidália Ribeiro e sou consultora imobiliária. A ilusão da verdade é um mecanismo pelo qual alguém chega a acreditar que algo é verdade sem ser. De facto, não só chega a acreditar, mas também defende como certo. Além disso, fecha qualquer possibilidade de considerar que a informação seja verdadeira ou não. O efeito de ilusão da verdade acontece porque existe uma falha no nosso processo da realidade. Temos tendência para qualificar como verdadeiro aquilo que nos é mais familiar. Em 1977 foi realizado um estudo de cerca de 60 enunciados que foram apresentados a um grupo de voluntários e estes voluntários teriam que avaliar se os enunciados eram verdadeiros ou falsos. E este exercício foi repetido sucessivamente durante 15 dias. Notaram que as pessoas consideravam verdadeiros os enunciados que já tinham visto antes, independentemente de serem razoáveis ou não. Ao que parece, este mecanismo da ilusão da verdade funciona devido à existência da memória implícita. A ilusão da verdade ocorre sem a colaboração da memória explícita e consciente. É o resultado da nossa memória implícita. É um tipo de memória que utiliza as experiências prévias para a execução de tarefas, uma estratégia que a nossa mente utiliza para economizar esforços. A memória implícita está presente, por exemplo, quando atamos os atacadores dos sapatos. Em um primeiro momento nós aprendemos a fazer isso, mas depois de tanto fazermos, vamos realizando esta operação já de forma mecânica. Se temos de amarrar algo diferente dos sapatos, obviamente vamos usar a mesma técnica, mesmo que não seja a melhor. Por outras palavras, tendemos a criar modelos para serem aplicados em situações diferentes. E esta estratégia mental também se aplica a realidades mais abstratas, como as ideias, originando a ilusão da verdade. Isto quer dizer que somos mais propensos a acreditar numa ideia ou forma de pensar se ela é familiar e coincide com as experiências vividas, mesmo que esta sensação de familiaridade não tenha por que estar ligada à veracidade. Daí o seu perigo e risco de tomar decisões erradas. A ilusão da verdade tem alguns efeitos problemáticos, entre eles torna realidade uma velha frase que nós já conhecemos, que é aquela que diz que uma mentira repetida 1000 vezes se transforma em verdade. E o enunciado que se repete como sendo falso também tende a ser percebido como verdadeiro. A maioria das pessoas não tem interesse e por vezes não procura ferramentas para verificar se algo é verdade ou não. A ilusão da verdade é um atalho que a mente utiliza para evitar fazer mais esforços do que aqueles que são necessários. Se fizéssemos um exame de tudo o que pensamos ou fazemos, nós ficaríamos exaustos. Pensar se é melhor acordar de manhã ou porque não acordamos à noite, porque tomamos o pequeno almoço e não vamos diretos para o almoço, se aquilo que nós comemos de manhã faz bem, é mesmo assim, ou se já é um hábito adquirido. É impossível submeter tudo a uma avaliação em busca da verdade. Por isso o nosso cérebro nos ajuda simplesmente e organiza a informação com base naquilo que já foi aprendido. É uma estratégia para facilitar o nosso desempenho no mundo. Um aspecto importante é que a ilusão da verdade, por mais força que tenha, não anula o raciocínio lógico. E isso quer dizer que temos sempre a capacidade de seguir processos que nos permitem entender o que é verdadeiro e o que é falso. Também significa que o poder de manipulação sobre a nossa mente é limitado. Ele não só nos prende com a ilusão da verdade, quando decidimos não usar outras faculdades mais elevadas de raciocínio, mas se decidirmos usá-las, a ilusão da verdade dilui-se. Como podemos ver, seria interessante questionar os aspectos mais importantes da realidade e nos perguntarmos por que acreditamos no que acreditamos. Pensamos que algo é verdade porque já ouvimos a respeito várias vezes ou realmente porque há evidências que indicam que isso é verdade. Eu sou consultora imobiliária, sou a Cidália Ribeiro.